Oi, pessoal, boa tarde a todos. Decidi fazer este vídeo rápido porque estou recebendo algumas perguntas especificamente sobre como analisar a ligação entre os parágrafos e realmente não é uma parte que ficou, que estava no vídeo e parece ser que não é explícito. Então, vou fazer só rapidamente uma explicação de quais coisas a gente pode usar para ligar os parágrafos e assim servir para vocês analisarem o trabalho, tá bom? Tem muitas formas de fazer, não é obrigatório, tá? Mas a gente não pode estar quebrando o fluxo do discurso, não é? A gente pode fazer uma quebra brusca do fluxo da história uma que outra vez, mas o mais eficaz é que a maioria dos parágrafos fiquem entrelaçados na história, não é? E como é que a gente faz isso? Existem várias técnicas de escrita, mas aqui eu vou passar para vocês 3 técnicas bem simples, tá? Então, como vocês podem ver, a gente pode usar a técnica de terminar o parágrafo introduzindo já no final do parágrafo, introduzindo a ideia do parágrafo seguinte, tá? Para isso, a gente, claro, já fez primeiro um esquema, não é? Um roteiro do que a gente vai falar, e então a gente sabe do que vai falar no seguinte parágrafo. Então, é usar uma referência, usar algum dado que já possa introduzir a seguinte ideia, tá bom? Eu vou dar depois, agora, um exemplo de cada um em um artigo. A segunda técnica é fazer uma coisa parecida, mas fazendo isso no parágrafo seguinte. Isto é, no início do parágrafo seguinte, eu ainda trago a ideia do parágrafo anterior e já introduzo a ideia desse parágrafo, tá bom? Também vou dar um exemplo agora depois. E a terceira forma que vocês podem usar é começando os parágrafos com conjunções. Conjunções como interessantemente, ainda. Todas essas conjunções faz que se liguem os parágrafos. O problema é que vocês não podem ser repetitivos. Então, vocês não podem estar usando sempre a mesma técnica para ligar os parágrafos e também não podem estar usando sempre as mesmas palavras, tá? Então, se vocês usam primeiro uma conjunção para iniciar um parágrafo, no seguinte vocês vão usar a outra técnica, e aí no terceiro parágrafo, vocês já podem voltar a usar uma conjunção diferente daquelas que vocês usaram no primeiro parágrafo, entenderam? Então, a ideia é diversidade nessa ligação dos parágrafos, que é como fica melhor, tá? Eu vou tirar esta apresentação e colocar um artigo para mostrar para vocês. Só um segundo. Deixa eu ver. Ok. Este artigo aqui é um artigo do meu laboratório e então era para mostrar rapidamente para vocês como fazer. Então, essas técnicas de ligação entre os parágrafos servem tanto para discussão como para introdução, tá bom? Então, deixa eu mostrar para vocês. Por exemplo, aqui na introdução, tem um primeiro parágrafo falando sobre o mercúrio na Amazônia e no garimpo e como se transforma em metilmercúrio. E aí, no finalzinho do parágrafo, já, se vocês veem a última frase, já começa a falar da exposição humana. E aí, o parágrafo a seguir já começa a falar do humano. Então, essa é a primeira técnica. Eu aqui não falei quase nada de humano, eu introduzi essa ideia no finalzinho do parágrafo para seguir rapidamente já entrar com o tema humano, tá bom? Deixa eu mostrar mais. Mas, como estou falando, a ligação dos parágrafos não é obrigatória. Então, por exemplo, se vocês veem aqui o segundo parágrafo, como ele termina? Ele falou sobre os níveis de mercúrio, quais são as recomendações da Organização Mundial da Saúde,
e que existem ações globais para evitar a exposição humana. E aí não existe ligação com o seguinte parágrafo que entra direto. O principal órgão-alvo do mercúrio é o sistema nervoso central. É assim, você continua falando do tema geral, mas não existe uma ligação explícita entre um parágrafo e outro, não é? Só que, assim, como faz parte do tema, aqui eu me di o luxo, digamos assim, de fazer uma quebra brusca do discurso. Estão entendendo? Então, embora eu mantenha o tema, foi uma quebra porque eu não introduzi a ideia do parágrafo a seguir, nem coloquei uma conjunção, nem fiz nada para ligar entre si ligar no sentido de história, não é? Tá bom? Só que eu não posso abusar muito disso, porque então, senão o artigo fica dando uma sensação de fragmentação, entendeu? Como se você estivesse falando ideias inconexas, tá bom? Então, eu aqui, por exemplo, eu não liguei o parágrafo, mas não é algo que você possa abusar. Vamos, ou por exemplo, aqui no seguinte parágrafo, aqui eu já vou ligar os parágrafos. Como vou fazer isso? Olha, pues no final deste parágrafo, aqui fala sobre as populações ribeirinhas, as populações mediterrâneas, que comem muito peixe. E a última frase já fala de sintomas relacionados especialmente a neurotoxicidade, embora a palavra neurotoxicidade não apareça aqui, mas eu poderia pôr, tá? Por que eu coloquei especificamente isto no final desse parágrafo? Porque o parágrafo seguinte do que ele vai falar é da neurotoxicidade, certo? Então, eu usei essa referência 16, que fala sobre sintomas, para poder finalizar o parágrafo de cima e já começar a introduzir a ideia do parágrafo seguinte. Estão entendendo como funciona? Sim? Muito bem, deixa eu ver aqui. Vamos para a discussão, para eu mostrar. Eu acho que tem um parágrafo com a segunda técnica. Vocês podem pegar este trabalho na internet que está disponível também, tá bom? Deixa eu ver. Aqui, olha só. Este, por exemplo, esto seria a terceira técnica, não é? Que é colocando uma conjunção. Aí, colocando uma conjunção, você já enlaçou, não fica uma quebra de discurso tão evidente, não é? Cuidado com as conjunções, tá? A gente não pode estar repetindo, nem usar conjunções sem sentido, tá? Com o que estou falando, tá bom? Então, se eu coloco interessantemente, de fato, eu vou colocar destaque nesse dado. Então, tem que ser um dado para destacar. Não posso colocar interessantemente quando não é nada interessante. Entenderam? Tá, deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver. Aqui, por exemplo. Olha só, neste parágrafo, ele está falando dos efeitos do metilmercúrio, especificamente relacionados com estresse oxidativo, certo? Porque é um dos principais mecanismos tóxicos do mercúrio. A seguir, eu tinha que falar sobre DNA. E como vocês veem, porque incluímos um dado de expressão gênica, certo? E como vocês veem, este parágrafo, ele termina sem falar nada de DNA, certo? Só que, como eu introduzi o seguinte parágrafo? Como eu aqui estava falando de estresse oxidativo, eu vou começar o parágrafo enlaçando as duas ideias, o estresse oxidativo com o que eu quero falar nesse parágrafo. Então, eu começo. Um dos principais mecanismos do estresse oxidativo causado por mercúrio, um dos principais árvores, desculpa, do estresse oxidativo causado por mercúrio é o DNA. Pronto, e a partir daí já abri a porta para falar sobre toxicidade genômica. Estão entendendo como funciona? Então, é ter esse cuidado entre o final de um parágrafo e o início do outro. E isso vai fazer toda a diferença,
certo? Acho que ficou claro. Se vocês tiverem dúvidas ainda, na sexta, quando estivermos analisando os artigos, vocês podem perguntar e a gente pode falar mais, tá bom? Obrigada e bom trabalho aí, tá? Um abraço.